Então, vamos lá. O que é a depressão sazonal? Ela é uma perturbação afetiva, também chamada de perturbação afetiva sazonal. Ela é caracterizada por um sintoma depressivo, que normalmente são ligados diretamente à mudança de estação, onde a luminosidade solar diminui, e esse fator ocorre principalmente no outono e no inverno, que são sintomas que podem ter a remissão completa na primavera e no verão. E aí, como é que é isso, então? Eu vou falar por mim, porque eu já tive a depressão sazonal aqui na França. Então, acabou o sol, chegou o outono, é tudo cinza, enfim, começa a situação bem triste. E assim, começa uma tristeza. Eu nunca tive quadro de depressão antes, eu nunca tive nada parecido. Então, é tristeza, é ficar chorando. Isso eu vou falar com vocês mais pra frente também. Então, tem um agravamento muito forte. Então, a gente voltando isso, por exemplo, para os intercambistas, para os adolescentes, né, que já estão fora de casa, já estão no outro país, longe da sua família, que já é, às vezes, complicado, pode se agravar alguns sintomas durante o inverno, durante o outono. Né? Então, para falar sobre essa depressão sazonal, é importante também falar sobre os hormônios que estão presentes no nosso organismo. Eu só quero deixar claro novamente, isso eu acho que eu vou repetir durante toda a nossa conversa, é que essa depressão sazonal ela tem começo e fim, tá? Ela começa no começo do outono, no nosso caso aqui no mês de novembro até o final do inverno, que vai até março, abril. Começou o sol, esses sintomas eles começam a desaparecer completamente, tá? Então vamos lá. O que é importante a gente saber? Sobre a serotonina, que é popularmente conhecida como hormônio do bom humor. Né? A serotonina ela é 95% produzida pelo intestino, que é muito importante a gente cuidar do nosso intestino também. O intestino que é considerado o segundo cérebro do organismo. Então, uma das causas é isso também. Ele é produzido 95% pelo intestino. Ele regula a temperatura do corpo, regula o comportamento alimentar e sexual, regula o ciclo de sono e vigília. Isso eu vou explicar para vocês mais detalhadamente, que é muito importante. Auxilia na regulação da dor, o desenvolvimento do embrião, né, para as gestantes, e atua no equilíbrio do estresse, ansiedade e fobia. Nós temos também a melatonina, que eu acho que muitos de vocês conhecem, acho que no Brasil começou também, tá uma moda de falar sobre a melatonina, que é popularmente conhecida como hormônio do sono. Esse hormônio do sono, o que acontece? A melatonina, ela regula o relógio biológico e ela é produzida pelo cérebro à noite. E ela é essencial também para o controle do humor e do hormônio, para vocês verem. Então, a serotonina e a melatonina, ela faz parte né, desse controle do humor e do comportamento. E ele é um antidepressivo natural, é indutor do sono, é muito importante para o nosso sistema imunológico e ele depende da serotonina para a liberação perfeita no organismo, que eu vou mostrar para vocês bem direitinho. E aí temos o triptofano, que é um aminoácido essencial na sintetização da serotonina. Então, o que acontece? Nós temos a alimentação, né? Quando a gente alimenta, o nosso organismo, ele absorve, né? Ele tem os aminoácidos essenciais, e aí que é transformado em triptofano. O que acontece? O triptofano ele ajuda na sintetização da serotonina. Lembra lá? O hormônio da alegria, da felicidade. Então, qualquer cadeia dessa, quando é quebrada, a gente não vai ter produção correta de serotonina. Consequentemente, não vai ter produção de melatonina. O que acontece?
Se a gente não tem produção de serotonina, a pessoa não vai dormir direito. A gente começa do mais básico. A pessoa perde vitalidade, a pessoa está triste e não dorme direito porque a serotonina ela não foi, né, produzida, ela não foi sintetizada. Vamos lá. Continuando. Se tiver muito rápido, vocês me falam, tá? Vai lá, o triptofano, né? Ele sintetiza a serotonina. E aí a gente tem outro hormônio. Eu não tô vendo, Nicolas, se tiver alguma pergunta, tá? Se tiver, você me sinaliza que não aparece para mim. Beleza, ainda tem nenhuma não. Tá bom. Também temos o cortisol, né? Que ele é conhecido como hormônio do estresse. Mas o cortisol, ele é essencial na nossa vida. E vocês vão entender por que eu estou falando isso tudo daqui a pouquinho, tá? Eu estou explicando um por um, para depois eu fazer uma apanhada e mostrar para vocês por que eu estou falando. O cortisol, ele é necessário para o despertar de vitalidade, né? Um despertar com vitalidade. Ou seja, um pouco antes, quando a gente está acordando, o nosso cérebro, ele libera o cortisol no organismo. É o que te faz acordar, é o que te faz acordar, né, de manhã e fazer as coisas para ir trabalhar e estudar. E essa secreção do cortisol, ele varia dependendo da luz do ambiente e da sensibilidade da retina. Ou seja, se não tem luz solar, se é um inverno, igual aqui na Europa, tá inverno, se não tem a luz solar, não tem a produção correta de cortisol. Então, a produção é baixa de cortisol, né? E esse hormônio, ele também é chamado hormônio de estresse porque ele tem a secreção aumentada durante os períodos de estresse, de experiência negativa, de TPM, ou então na questão na depressão sazonal, por exemplo, ele pode ser liberado na hora errada. O cortisol, ele tem um pico de secreção 30, 45 minutos depois que a pessoa acordou. E depois ele cai. Depois eu mostro para vocês aqui também, tá? E o que é importante também sobre essa depressão sazonal? A sensibilidade à retina. Por quê? O importante da gente saber é que a luz solar, para a gente acordar, enfim, para evitar a depressão sazonal, ele entra pelos olhos, é a captação da energia solar pelos olhos, pela retina, que vai liberar uns hormônios. Então, a captação da luz solar pelos nossos olhos, que vai liberar o cortisol que eu falei. E é esse cortisol que vai fazer a gente se despertar, que durante o dia ele vai virar serotonina, deixar a pessoa feliz, com sentimento, né, de prazer, de energia e tudo. E à noite, essa serotonina, ela vira melatonina. Então, o que é muito comum, uma das coisas comuns quando a pessoa tem depressão sazonal, ou até no inverno também, o que acontece? A pessoa acorda 3, 4 horas da manhã, todas as noites. Perde o sono, demora a dormir, ou então 3, 4 horas da manhã acorda. Que é justamente a falta da melatonina e por causa de tudo por causa da captação da luz do sol que não foi feita na hora certa, no momento certo, tá? Então aqui fala que a luz recebida pela retina, ela é responsável pelas funções como regulação do ritmo do relógio biológico, o sistema neuroendócrino e comportamental. Então, é o que eu falei com vocês. A luz do sol, a gente está vendo aqui, ele entra na retina da pessoa, tá? De manhã, a pessoa acordou, a luz do sol entra na retina. O que acontece? A pessoa acorda, que tem a produção do cortisol, e aí, durante o dia, a produção de serotonina. Quer dizer que vai para todo o organismo. E à noite, né, essa serotonina, ela é processada e tudo, e vira melatonina, que a pessoa vai dormir. E aqui só mais uma explicação de novo,
Sempre vai ser assim. Quando a melatonina está alta, o cortisol está baixo. Aqui, quando a gente tem a liberação do cortisol, a gente tem uma baixa da melatonina. E é isso daí que é o nosso que faz a gente acordar e dormir diariamente. Agora tem os nutrientes essenciais. Essa foi a parte que a Rafaela Tillier, minha querida amiga, fez com carinho. Nós fizemos juntas, tá? Que é a gente vai falar, eu vou falar um pouco da alimentação ou então da suplementação de uns nutrientes essenciais para o equilíbrio emocional durante a depressão sazonal. Nicolas. O primeiro e um dos mais importantes é a vitamina D, que é a vitamina do sol, que é essencial para o equilíbrio hormonal e emocional. Eu peguei um dado que, para mim, como eu moro aqui, eu estou mais por dentro, 9 em cada 10 franceses eles têm carência de vitamina D. Isso é muito sério, porque a vitamina D ela é extremamente importante para a nossa vida, tá? O que pode causar a carência de vitamina D? O que a pessoa pode sentir? Ela pode ter problema para concentração, perda de memória, dificuldade para raciocinar, ou então até para tirar conclusões, problema para reter informação. Em casos extremos, a pessoa pode ter surtos, pânicos, enfim, depressão. É um hormônio realmente muito essencial, tá? Então, assim, ter uma vida mais equilibrada com alimentos que a pessoa consiga ingerir vitamina D. Em casos, por exemplo, eu falo para nós aqui, para mim, que moro aqui na França, eu faço a suplementação de vitamina D. É realmente necessário, é praticamente obrigatório. Como eu não tenho, né, eu tenho essa carência de vitamina D porque não tenho sol para sintetizar, para minha pele sintetizar a vitamina D, então ela é necessária. Você, adolescente, de novo, pai ou mãe de adolescentes que estão no exterior, estão fazendo intercâmbio, por favor, converse com a Host Family. Se você tiver alguns sintomas de tristeza, de falta, de dificuldade para raciocinar, de memória, peça para fazer um exame de sangue vitamina D. Tá? É muito importante para a sua saúde física e mental. Tá? Adolescentes que estão aí, que vocês estão com sintomas novamente, procure, converse com a sua host family. Caso vocês tenham vergonha alguma coisa no final dessa palestra, dessa conversa, eu vou deixar meu e-mail, se alguém quiser me mandar e-mail, conversar comigo também pelo Face, Instagram, enfim, estou à disposição, tá? Então, o magnésio, voltando aqui, ele é essencial na luta contra o estresse, a fadiga, e ele também auxilia para equilibrar o excesso de cortisol, né? Então, você está muito estressado, lembra que eu falei? Excesso de cortisol é estresse, nervosismo. O magnésio também vai ajudar muito nessa parte de equilíbrio. Nós temos também as vitaminas do grupo B, né? Que, segundo alguns estudos, as pessoas depressivas elas têm carência de vitamina B. Então, é muito importante na alimentação. Se a pessoa precisa suplementação, também é ômega 3, né? Que ele tem ação nas fluidez das membranas de neurônios, o que favoriza uma boa difusão dos hormônios do bem-estar. Desculpa, quer dizer que se a gente tem uma ingestão correta de ômega 3, quer dizer, a serotonina que ela vai ser liberada durante o dia, ela vai fluir melhor, né? Os neurônios vão captar melhor essa serotonina, a pessoa vai estar feliz. Se a pessoa tem um déficit no ômega 3, a gente vai ter um problema aí um pouco também de tristeza, enfim. Pode passar.
E aí, quando eu falei o triptofano, né? Onde que a gente pode... Lembra que eu falei que ele é indispensável na fabricação da serotonina, né? E onde que ele está presente? O triptofano, ele vai ajudar, lembra lá, ele vai transformar o cortisol em serotonina. Ele vai ajudar nisso. Então, ele está presente em sardinha, salmão, tilápia, truta, bacalhau, né? Cavala, aqui está em francês, mas que é chamado de macarrão também. No peru, no frango, em ovos, queijo, mussarela de búfala, parmesão, mussarela, cottage, ricota. E em cereais também, germe de trigo, trigo sarreno, farelo de trigo, arreia e flocos, farinha de trigo integral e arroz integral. Tá? São tudo muito importante aí para a gente ter o triptofano no organismo. Pode passar, Nicolas. E continuando também leguminosas, que é feijão preto, branco, carioca, não importa. Ervilha, lentilha, grão de bico. Também frutas, abacate, kiwi, banana, melão, morango, abacaxi. Em algas, para as pessoas, né, que são vegetarianas, tem a espirulina. Também soja, também o tofu, leite de soja também. Sementes e nozes, né, que tem a chia, gergelim. Então, são todos esses alimentos que a gente pode encontrar o triptofano, né, que vai, novamente, eu repito, vai ajudar lá na produção, na fabricação de serotonina. Pode passar, Nicolas. E agora a gente fala sobre o magnésio, né, que ele é o antiestresse natural. Ele também ajuda na concentração. Então, ele está presente onde, magnésio? Em folhas verdes, espinafre, couve, coentro. Mas o que acontece? Esses adolescentes lindos que a gente tem, muitas vezes não gostam de comer verde, né? Eu tenho uma adolescente em casa que tem um problema de comer verde. Mas ele pode encontrar em outras coisas, em banana, no abacate, em leguminosas, feijão preto, soja, no cereal, arroz integral, no iogurte, no salmão, de novo na cavala, no chocolate amargo. Queridos adolescentes que estão me escutando, né? Se você está muito para baixo, come um chocolatezinho amargo também, de vez em quando, mas é amargo, tá, gente? Não é chocolate ao leite, chocolate amargo, que é o verdadeiro chocolate para essa produção aí de magnésio. E também sementes e nozes, né, que são sementes de abóboras e amêndoa. Você pode passar, por favor, Nicolas? E o ômega 3, super importante, como eu falei com vocês, que é para a difusão de hormônios de bem-estar, por exemplo, a serotonina. Então, como todos nós sabemos que está no salmão, né, na truta, na sardinha, no atum, no camarão. E aí a gente tem também linhaça, chia, nozes, amêndoa, pistache, azeite de oliva, em folhas verdes, couve, brócolis, espinafre, feijão, soja, ervilha, grão de bico também. Lembrando, né, que muitas vezes, dependendo da idade, as pessoas têm um pouco, né, ficam meio receosas de comer coisas muito saudáveis. E, mais uma vez, eu falo, muito importante, é importante ter uma suplementação, tá? Infelizmente, hoje, nem todos os alimentos estão trazendo a quantidade necessária de nutrientes como deveria, até pela questão dessa produção rápida, necessidade de alimentar a população em geral. Então, um tomate que naquela época, há muitos anos atrás, ele demorava, eu não vou falar de tempo, porque eu não sei quanto tempo, de crescer, absorver aquele nutriente da terra. Hoje ele cresce muito mais rápido, ele não tem tempo de absorver. Então, o tomate de há 20 a 30 anos atrás, ele era tinha muito mais nutrientes do que o de hoje. Né? Então, a gente precisa sempre estar lembrando disso, da importância de fazer exames de sangue e saber que quando é necessária a suplementação. Pode passar, Nicolas.
E a vitamina D, que para mim é o hormônio que eu amo, que eu adoro, que é o hormônio para equilíbrio hormonal e emocional, tá? Ele está presente em peixes, no fígado, em gema de ovo, no queijo, lá no nosso sol e na suplementação, tá? Então, por isso que quando, como eu, e tanta gente que mora aqui na Europa, por exemplo, nos países frios, a gente faz suplementação de vitamina D. É muito, mas muito importante. Pode passar. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Para mim foi um prazer estar aqui. Eu coloquei meu e-mail para vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Estou à disposição. Eu só quero falar que é muito importante que nós cuidemos da saúde. Eu falo diretamente para os nossos adolescentes que estão fazendo intercâmbio, ou então para você também que está me escutando, que está morando aqui no exterior e está passando por esses sintomas. A gente precisa se cuidar, é muito sério isso tudo, e a gente precisa falar, se abrir realmente. Fala com a tua host family, fala com o seu pai ou com a tua mãe.